Fala aí, pensadoras e pensadores, como está a quarentena de vocês? Bom, gente, a minha também, ela vai indo, mas não podemos ficar aí no ócio, né? Deixar esfriar aquele embalo nosso que nós pegamos estudando e tudo mais. Então é pensando nisso que eu e vários outros colegas, nós estamos aí nos mobilizando para gravar aulas, preparar roteiros, scripts, lista de exercícios para que vocês não percam aí o fio da meada e o gás aí que nós já estamos, afinal de contas ainda é início de ano, para que nós tenhamos um sucesso aí no final do ano no Enem, no vestibular, tá? Bom, gente, então sejam bem-vindos a esse ambiente virtual. Vejam aqui que eu preparei, né? Eu tenho dois amigos aqui, ó, vocês podem ver aqui, um atleta das Olimpíadas, né? Olímpia, Grécia Antiga, mas tem esse penetra aqui, provavelmente é um pensador do século XIX ou XVIII, não é da Grécia Antiga, uma vez que nós estamos falando da Grécia Antiga, mas deixa ele aqui por enquanto, porque nós vamos entrar hoje num pensador de grande envergadura para a história da filosofia, de grande importância na cobrança, no vestibular, no Enem, que é e aí sim, esse sim existiu, com certeza, que é o grande, o bom e o velho Platão ou o Aristóteles. Em algumas aulas eu já havia introduzido o pensamento do Platão, porque Platão significa ombrudo, aquele que tem ombros largos, né? O nome dele era Aristóteles, mas hoje a gente vai efetivamente entrar no pensamento do Platão. Qual foi a contribuição filosófica do Platão, que dá a ele até uma estima muito grande de importância, quando, por exemplo, um pensador, um grande filósofo inglês chamado Alfred North Whitehead, vai dizer que tudo aquilo na história da filosofia é tudo nota de rodapé do pensamento platônico. Gente, notas de rodapé são aquelas notas, aquelas explicações no final da página de um livro, né? Cada página tem lá as letrinhas pequenininhas que são explicações ou referências do que está no corpo do texto. Então ele fala que todos os pensadores depois de Platão estão lá embaixo e ele está sempre lá em cima. Para vocês verem qual é aí a monumentalidade da obra platônica. Bom, gente, partindo do princípio que Platão se afirmava um aprendiz, ter aprendido com o pensamento socrático, nós temos que entrar justamente na diferença e nas semelhanças do Platão para com o Sócrates. E são basicamente três coisinhas aí que nós podemos falar sobre diferença e semelhança do Platão com o Sócrates. Primeiro, gente, a grande semelhança é que, vocês lembram, para o Sócrates, filosofia só é possível mediante um diálogo. Filosofia socrática ela é dialética ou dialógica. Não é possível fazer filosofia mediante a leitura de um livro, de um poema ou parado pensando. É preciso dialogar para aprender, porque nós carregamos o conhecimento potencialmente na nossa alma e o parto só é possível através de um diálogo, da ironia e da maiêutica. Isso o Platão vai manter. Agora, a diferença é que, ao contrário do Sócrates, que a filosofia era protagonizada nas ruas de Atenas, o Platão, contrariando isso, ele vai fundar uma escola filosófica, chamada de academia. E quem estudava lá eram os acadêmicos, ok? E, gente, a grande área, o grande estudo estimulado na academia platônica era o quê? A matemática. Existia uma placa lá na academia do Platão, na entrada, dizendo: aqui não entra quem não for matemático. Professor, o que tem a ver? Porque ele era um filósofo, seus aprendizes, discípulos também eram filósofos. O que tem a ver filosofia e matemática? Tem muita coisa a ver, gente. Vocês vão ver ao longo da aula que a matemática ela gozaria de um grau, de um nível de pureza intelectual muito grande do pensamento platônico. Então, gente, olha, diálogo como chave para a filosofia, a diferença, fundou uma academia e
A outra grande diferença é o Platão deixou obras escritas. E com certeza o livro mais afamado do Platão é este aqui, que se chama, eu sei que está ao contrário aí para vocês, o nome deste livro é A República. Aí vocês vão me perguntar, professor, ou seja, o Platão ele foi um pensador sobre o problema da política, a questão da política e tudo mais? Gente, sim. Eu sei que esse título, o título desse livro, nos remonta a uma questão política, república, espírito republicano, regime republicano, mas, gente, nesse livro estão contidas outras questões de filosofia, no que tange a estética, no que tange a ética, no que tange ao conhecimento ou epistemologia, tantas outras questões que não tangem necessariamente a política. Por quê, gente? Então, por que tem esse título? Gente, é todo um tratado de filosofia sobre vários temas, porque nesta época ainda a filosofia não estava sistematizada. Quem vai sistematizar a filosofia, ou seja, separar o que é ética, o que é estética, o que é política, o que é física, o que é astronomia, o que é cosmologia, o que é metafísica, o que é física, vai ser o Aristóteles, o discípulo de Platão, depois dele, que vai organizar. Antes disso, era tudo englobado no mesmo problema e, consequentemente, no mesmo livro, ok? E esse livro aqui, gente, se vocês forem ler, olhem aí. Não sei se dá para ver, ó. Diálogo. Você vai ler esse livro, é como se você estivesse lendo um grande diálogo. Então, o Platão tem vários livros como O Banquete, Teeteto, Fédon, Górgias, Apologia de Sócrates, todos eles foram escritos em forma de diálogos, ok? Bom, dito isso, gente, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nessa imagem, que é, de novo, aquela imagem da escola de Atenas, pintada pelo Rafael Sanzio, lá no Renascimento, e aí eu centralizei exatamente no meio da pintura, que ela cobre uma parede inteira, a pintura lá no Museu Vaticano, mas se eu centralizar, eu vou ter esta imagem aí. Gente, à esquerda de vocês, com roupas vermelhas, está o Platão, e à direita de vocês, com roupas azuis, está o Aristóteles, tá? E o Aristóteles, dá para ver, evidentemente, que ele é mais jovem que o Platão. Não é à toa. Platão era mais idoso, porque ele foi um professor do Aristóteles. Platão, mestre, Aristóteles, aprendiz. Gente, não só isso. O efeito especial aí da aula tampou o livro que o Aristóteles está carregando, mas o livro do Aristóteles deveria estar aí numa posição horizontal, enquanto vocês podem ver aí o livro do Platão, está numa posição vertical. Outra diferença, Platão está apontando para cima, enquanto Aristóteles está apontando para baixo, né? Uma posição, não é lá em cima, é aqui, né? Não que ele esteja apontando para baixo, mas ele está colocando a mão em posição em contraponto com a postura do Platão. Gente, por favor, guardem bem esse gesto, essa postura do Platão apontando para cima, que o Rafael Sanzio foi genial, foi objetivo em pintar o Platão apontando para cima, porque isso gesticula de uma forma metafórica o pensamento platônico, tá? Gente, como eu falei para vocês, o livro mais famoso e o mais importante para vocês no vestibular vai ser este aqui, A República, porque é neste livro, no livro A República, que talvez está aquilo que vocês vão encontrar uma cachoeira de questões de vestibular e do Enem tratando dessa alegoria, dessa comparação que o Platão faz, que é a famosa alegoria ou mito da caverna, tá? Gente, se vocês entenderem o mito da caverna, vocês vão ter 50% da filosofia platônica compreendida, tá? O restante são os conceitos que nós não podemos deixar de lado. Mas o mito da caverna é um mito, é um exemplo, é uma metáfora, é uma alegoria, como ele usa, alegoria, é uma ficção, isso nunca aconteceu.
para ele retratar, para ele elucidar o pensamento dele, como ele via a realidade e como ele concebia o conhecimento, tá? Gente, prestem bem atenção aí. O mito, ele é narrado da esquerda para a direita, tá? Talvez um probleminha assim seja imaginar a caverna como sendo horizontal, né? Ela sendo plana, mas tentem imaginar como ela sendo um tanto quanto assim, ó, tá? Profunda e não profunda planamente, ela sendo profunda como se fosse um fosso, ok? Mas olhem aí, gente, como eu falei, da esquerda para a direita. Vocês vão ter que imaginar prisioneiros que nasceram, passaram a vida inteira confinados em uma caverna, aprisionados, acorrentados, e vocês podem ver esses prisioneiros, olha aí, ó, tem uma mureta de tijolos, né, construída aí mais ou menos no meio da caverna, e de um lado, do outro lado dela, sentados estão esses prisioneiros. Gente, eles são condenados, fadados a olhar sempre para a frente. Nunca puderam olhar para os lados, muito menos para trás. O mundo para eles se resumia a essa parede. Agora, acima deles tem essa mureta e objetos passam acima deles e da mureta. Vocês podem ver aí, ó, esses mastros, esses bastões, e na ponta tem um vaso, um outro tem um cavalo, outro tem um arco e um outro tem um pássaro. E depois, atrás desses símbolos, tem um fogo artificial, uma fogueira acesa, e o que acontece? Um fenômeno óptico. A luz, ela perpassa os objetos e ela é projetada na parede através de sombras. Gente, prestem bem atenção. Os prisioneiros, eles a vida inteira só puderam olhar para a parede. E na parede são projetadas as sombras. Eles nunca viram as coisas, somente as sombras delas. Gente, vamos lá. Vocês não concordam comigo que, para esses prisioneiros, o mundo se resume às sombras? Para eles não existem as coisas. Para eles o mundo é só sombra, porque é isso que eles foram condicionados, acostumados ou até condenados a acreditar, porque só puderam ver aquilo ali, tá? Gente, vocês têm que pegar bem isso, ok? Então vejam, olhando para a parede, são projetadas sombras e para eles o mundo é tão somente isso. Agora, gente, imaginem que um prisioneiro, ele consegue se libertar dessa condição e ele consegue sair, ele consegue ver a mureta e aí ele vai perceber o quê? Que existem esses objetos e as sombras, elas correspondem a esses objetos, ou seja, é um fenômeno óptico. E aí ele vê que as sombras, elas na verdade só existem porque foi produzido ali um fogo artificial, uma luz artificial, a fogueira. E aí, gente, olhem ali para a direita da caverna, a saída do fosso. Esse prisioneiro consegue, com muito esforço, que ele nunca aprendeu isso, mas com muito esforço, ele consegue sair, se libertar daquela triste condição. E o que ele vai ver, gente? Que o mundo é algo muito mais amplo, muito mais vasto e muito diferente daquilo que ele foi condicionado a acreditar que era a realidade, tá? Então ele vê a vastidão, a amplidão do mundo e o tanto de coisa que é possível conhecer. Gente, olha lá, o tanto de coisa e não tanto de sombra, ok? E aí, esse prisioneiro consegue se libertar, ele tenta retornar à caverna, consegue, entra e ele faz uma tentativa de convencer os seus colegas prisioneiros de que aquilo tudo era uma farsa, de que o mundo não se resumia às sombras, de que o mundo era muito mais amplo. Agora, o que acontece, gente? Como ele está falando
do alto da mureta, ele acaba projetando a sombra dele na parede, ele é só mais uma sombra, portanto o que ele fala não faz o menor sentido para os prisioneiros que ainda estão ali, porque ele é mais uma coisa que eles estavam acostumados a ver, que é sombra. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto evidentemente não torna o mundo fora da caverna menos real. Tá? Agora, gente, o que o mito da caverna nos ensina? Gente, pensem vocês que o interior da caverna seja o mundo da ignorância e o exterior da caverna seja o mundo, de fato, da filosofia. O mundo do conhecimento. Gente, caverna, nós podemos aqui colocar também como o mundo do senso comum, o mundo das opiniões ou o mundo das informações infundadas. Hoje, numa era de pós-verdade ou numa era de fake news, é um prato cheio nós falarmos de mito da caverna. Tá? Vocês vão encontrar um monte de meme que fala sobre isso, ok? Então, veja, gente, apesar da distância histórica, né, antes de Cristo, séculos antes de Cristo, para 2020, o mito da caverna é um prato cheio para falar sobre o quê, gente? O quão difícil é nós sairmos da zona de conforto que é o interior da caverna e sairmos dela e buscarmos conhecimento. Por que é difícil o sujeito aqui, ó, ele sair da caverna, o esforço para sair da caverna? Por que isso é difícil, gente? Ora, gente, porque você se livrar das superstições, das falsas informações, das meras opiniões, é uma coisa que dá trabalho. É preciso estudar, é preciso conhecer, é preciso pesquisar, é preciso se informar, não é? Gente, ser uma pessoa desinformada é uma zona extremamente confortável. Você não fica estupefato, você não fica sensibilizado, você não fica indignado com certas coisas que acontecem no mundo. Por quê? Porque você não está informado.
não é? Então você está acomodado. É essa a grande questão aqui do mito da caverna que o Platão nos coloca. Agora, gente, sobretudo, o que o mito da caverna nos ensina? E aí eu vou usar uma frase do Platão, não se assustem a priori, tá? Porque eu vou explicar ela a partir do mito da caverna. O Platão, gente, ele vai dizer uma coisa, que a realidade, ela não existe. Gente, essa pandemia de coronavírus não existe, de fato. A realidade não existe. O que existem são as ideias. Pegaram? Pega a frase, pelo menos. A explicação vai ao longo da aula. A realidade não existe. O que existem são as ideias. Gente, as sombras. As sombras existem de fato. Tipo, ela tem uma existência em si por si? Não, ela é só um produto óptico das coisas, né? Então, o que o Platão vai falar? Que a realidade, ela nada passa de sombra. O que existe de fato são as ideias. Gente, por que ele vai falar essa frase? Porque a grande herança, a grande marca registrada do Platão é o seu dualismo epistemológico. Gente, epistemológico é o quê? Estudar as teorias sobre o que é o conhecimento, como se dá o conhecimento, quais são os limites do conhecimento. Isso nós temos em Sócrates. Conhecimento é conhecer é parturir. Isso nós temos em Platão, em Aristóteles, em Tomás de Aquino, em Agostinho, em Descartes. Todos os pensadores têm uma perspectiva, um ponto de vista, uma visão sobre o que é o conhecimento. E a grande característica do Platão, no que tange à epistemologia, é que ele é um pensador dualista. Gente, o que é dualista? É sempre dois. É sempre pensar a realidade como sendo duas coisas, tá? E, gente, vejam lá. Existe esse esquema aí que ele nos fala, de forma bem resumida, o que é o todo, o que é a realidade para Platão. Ora, primeiro, não existe uma realidade para Platão, gente. Existem duas realidades, entre aspas. Até por quê? Porque uma existe de fato e a outra é mera sombra. Nós achamos que ela existe, nós achamos que ela nos fornece conhecimento, nós achamos que ela é importante, mas de fato não é, ela tampouco existe, tá? Então, gente, vejam lá. Vocês se lembram da postura da imagem que eu coloquei de Platão nos primeiros minutos da aula, o Platão assim? Lembram? Gente, ele está apontando para onde? Para a cabeça, para a mente, para o intelecto, para a racionalidade. Gente, o Platão, ele está bem ancorado no pensamento socrático de que o conhecimento, ele está potencializado, ele está inato na alma, tá? Então, só é possível conhecer as coisas através de raciocínio e, claro, um raciocínio este dialogado. Agora, a grande questão que o Platão vai colocar para o Sócrates é a seguinte. Ora, tudo bem, as pessoas nascem com conhecimento inato, então é um inatismo platônico, assim como socrático. Agora, a grande pergunta do Platão para o Sócrates é, ora, a alma, ela nasce repleta do conhecimento, grávida do conhecimento, e a pergunta que eu faço é, da onde ela traz esse conhecimento? Do nada? O que aconteceu? Aí as pessoas, os socráticos, vão explicar. Não, Platão, veja lá. Você, assim como nós, você acredita o quê? Em reencarnação, certo? Uma pessoa, ela vive 80 anos, ela acumula conhecimento que uma pessoa de 80 anos acumula em 80 anos, morre, a alma dela sobrevive ao corpo, o corpo é cárcere, é puro pedaço que aprisiona a alma sobrevive ao corpo e ela se encarna em outro, ok? E o que acontece? Todos nós acreditamos, falando lá na Grécia Antiga, gente, ó, estamos na Grécia Antiga, olha a deusa da sabedoria aqui nos ajudando. Todo mundo sabe, todo mundo acredita no mito de Er ou no mito do cavalo alado. O que acontece?
Quando a alma faz essa transição de um corpo para outro, ela não está num plano material, ela está num plano imaterial. A alma é uma coisa imaterial. E o caminho que ela faz, que não é o mesmo caminho que nós estamos, né, que nós fazemos nas nossas vidas, a alma ela é metafísica, ela é imaterial. Então, o caminho que ela faz, obrigatoriamente, ela passa por um rio, que é um rio do esquecimento, tá? Desde os primórdios, quando as almas habitavam com os deuses e tiveram que se encarnar em corpos por castigo dos deuses, fazia parte do suplício, do castigo, passar por um rio do esquecimento, tá? Então, a cada vez que a alma se encarna num corpo, ela bebe, ela passa por esse rio, e é por isso que o recém-nascido, ele nasce sem saber de nada, porque ele deveria nascer sabendo tudo. Ora, é a alma de uma outra vida, viveu 80 anos a outra vida, acumulou muito conhecimento. Por que não nasce sabendo? Porque no caminho passa-se por esse rio do esquecimento, tá? E assim, gente, o mito, e o Platão ele vai usar o mito como uma alegoria, tá? Gente, estamos na filosofia. Mitologia já era para Platão. É uma alegoria, para ser didático. Veja, é a preocupação dele, né? Ele fundou uma academia, ele queria explicar filosofia para as pessoas e para isso ele precisava ser didático. O que o Platão vai falar? Que, de acordo com o mito de Er, que é um mito que ele se vale, existe uma realidade que não é a realidade essa física, material, sensível, que eu conheço, eu tenho contato através dos sentidos, não é essa a realidade, é uma realidade metafísica, imaterial, que a alma, ela um dia esteve, antes de começar a se encarnar nesses ciclos reencarnacionistas, e o que havia lá, gente? O conhecimento pleno. As ideias de todas as coisas estão em uma realidade à parte da nossa, e todas as ideias estão lá. A alma um dia viveu nessa realidade, ou seja, sabia de tudo, e quando ela teve que descer para essa realidade e começar a se aprisionar em corpos como o meu, né? Meu corpo, gente, a carcaça, é só uma prisão para a alma que eu tenho, tá? E quando eu morrer, quando essa carcaça morrer, minha alma vai sobreviver e vai se encarnar no outro corpo de acordo com Platão. E bye bye conhecimento que eu tenho na minha cabeça ou na minha alma. Na época, né? Conhecimento era na alma, não sabia que era aqui. Então, gente, vejam. O que é conhecer para Platão? Gente, para Sócrates, conhecer é parturir ideias através de um diálogo. Platão vai concordar que o conhecimento está inato, que é preciso de um diálogo para que eu tenha acesso ao conhecimento. Mas, gente, você já esteve presente em outra vida? Em outras? E numa vida primeira da minha alma, onde ela sabia de tudo quando habitava aquela outra realidade, conhecer nada mais é do que recordar, rememorar. Ou uma outra palavra que é usada na psicologia, que é a anamnese, tá? E, gente, o Platão, ele põe isso à prova, essa teoria dele, quando ele dá para um escravo, que é uma categoria, uma classe social na Grécia Antiga que nunca estudava, não sabia ler, não sabia escrever nem nada, ele dá para um escravo um problema de matemática. Lembra? Aqui não entra quem não for matemático. Ele dá para um escravo um problema matemático. E o escravo resolve o problema. E aí ele fala, tá vendo, gente? Tá vendo? Como que ele resolveu o problema, sendo que ele nunca estudou matemática, nunca estudou nada, na verdade? Por quê? Porque ele tem potencialmente esse conhecimento nele e, sobretudo, por quê? Porque ele aprendeu, não nesta vida, mas em outras. Por isso que eu só tive que ajudá-lo a recordar esse conhecimento através de um diálogo. Tá aí comprovada a teoria de Platão na época, ok, gente? Agora, gente, vejam lá, vejam aí esse esquema de novo.
Vejam esse esquema de novo para vocês verem. O plano superior está escrito ali do lado esquerdo, plano metafísico e plano físico. Qual que é a grande questão aí, gente? O plano superior é o plano das ideias, essa realidade que eu falei, onde a alma um dia já habitou. E abaixo, o plano físico, é o plano, o mundo sensível, que nós temos contato através dos sentidos ou através da nossa carcaça, através do nosso corpo. Mas, gente, Platão vai nos alertar. O plano inferior, o plano físico sensível, é engano, é sombra, é mera opinião. Não se pode conhecer as coisas através do corpo, do olhar, do olfato, seja lá do que for. Gente, nós só podemos obter conhecimento verdadeiro, filosofia de verdade, através da nossa capacidade intelectual, através do nosso pensamento. Então, na vida, nós temos que fazer um esforço contínuo de cultivar o nosso intelecto e sermos cada vez mais evoluídos intelectualmente e não necessariamente no plano físico, no plano sensível, certo? Agora, gente, olhem para cá. Olhem esse celular. Gente, quantos celulares iguais a esse existem? Celular Samsung. Quantos existem? Gente, inúmeros. Vários. Muitos. Certo? Agora, gente, todos eles foram produzidos a partir de um modelo, a partir de uma forma. Certo? São todos, portanto, cópias de um modelo. É ou não é, gente? O idealizador desse celular teve na cabeça dele um modelo e fez um celular com determinado formato de acordo com a ideia, com a forma, com o modelo que ele idealizou. Não é assim, gente? Veja o celular de vocês, é a mesma coisa. Agora, para não perder o costume, vamos aí usar o nosso tradicional exemplo. Ó, gente, vocês estavam com saudade da galinha, né? Vamos aí usar o exemplo da galinha. Gente, quantas galinhas existem no mundo? Inúmeras, certo? Agora, gente, e ideia, e modelo, e forma de galinha? Se eu perguntar para cada um de vocês, se eu falar a palavra galinha, cada um de vocês vai ter uma forma, um modelo de galinha na cabeça. E por conta disso, é uma forma ou uma forma, e todas as galinhas que vocês virem no mundo, vocês reconhecerão que são galinhas, porque vocês têm uma ideia de galinha. Abriu a porta aí da onde vocês estão, entrou uma galinha, vocês nunca viram, mas sabem que é uma galinha, porque vocês têm uma ideia de galinha. E, gente, galinhas são múltiplas, são muitas. Agora, ideia, modelo de galinha é apenas um, tá? Ideia de galinha vocês têm na cabeça. Perfeita e tudo mais. Agora, gente, vamos lá. Vejam esse celular. Embora ele seja a cópia de um modelo, o que ele vai fazer? O que vai fazer dele um celular aproximado do modelo? Cada vez mais de acordo com o modelo perfeito, idealizado, do qual ele é cópia. E aí, gente? Ué, professor, ele tem que ser belo, não é? Belo no sentido de condizente com o modelo idealizado pelo criador, e tem que ser eficiente, tem que ser bom. Afinal de contas, um celular ideal, modelo, é ser um celular eficiente. Então, gente, é um celular bom e belo, certo? Gente, galinha perfeita para vocês tem que ser o quê? Galinha perfeita, próxima da perfeição, próxima do modelo, próxima da ideia ou do ideal. É uma galinha bela esteticamente e é uma galinha boa. Agora, gente, a bondade, o bom da galinha é o mesmo bom do celular? É uma galinha que é eficiente em aplicativos? Não, gente, lógico que não. A boa galinha é uma galinha que bota ovos, que choca ovos, que tem se for para alimentação, né, se a pessoa não for vegana, vegetariana, né, uma galinha
proporcionalmente boa para ser consumida depois, enfim. Agora, gente, se a gente quiser pegar um outro exemplo, para não ficar falando só de celular de galinha, a gente pode falar, por exemplo, de cavalo. Gente, todo mundo ao ver cavalo sabe que é um cavalo, porque tem uma ideia, um modelo de cavalo perfeito na cabeça. O que vai fazer o cavalo que a gente vê na rua próximo da ideia, do modelo, da perfeição? Um cavalo bom e belo, tá? Agora, gente, um cavalo bom é a mesma perfeição do celular em relação ao aplicativo e eficiência? Não. O bom cavalo é um cavalo com a bondade igual a da galinha, ou seja, de botar ovos? Não. Gente, um bom cavalo é um cavalo que aguenta carga, é um cavalo que corre, é um cavalo forte, e beleza é a beleza ali condizente com o cavalo. Quanto mais bom e belo ele for, mais próximo ele vai estar da perfeição. Gente, está dando para entender? Mais ou menos isso que o Platão pensa o conhecimento. Quanto mais nós estivermos longe da caverna, mais nós vamos ter acesso às ideias boas, perfeitas e, sobretudo, gente, unas, né? Porque galinhas são milhões. Agora, ideia de galinha perfeita, boa, é uma só. Seres humanos, 7 bilhões e tantos no mundo. Mas ideia de ser humano bom e ser humano belo, perfeito, é só um. Então, gente, enquanto as coisas que nós vemos no mundo, nesse mundo sensível, enganador, são muitas, são transitórias, são passageiras, e são, sobretudo, múltiplas, o mundo das ideias, das formas perfeitas, é um mundo onde repousa bondade, beleza e unidade, tá? Então, gente, eu vejo a galinha, ela nunca, só pelo fato de eu ver ela com os sentidos, ela não é perfeita, tá? Ela não é perfeita, ela não é, a essência da galinha não é aprendida através dos sentidos, é aprendida, olha lá o Platão, aprendida através da alma, do pensamento. E é aí que a gente pode se reportar aqui a passagem de um filme um livro, aliás, bem platônico, que vocês conhecem, que é O Pequeno Príncipe, quando a raposa diz para ele que o essencial, a essência, a perfeição é invisível aos olhos, tá? Veja aí, gente, uma depreciação dos sentidos e uma valorização daquilo que consegue aprender a essência das coisas, que é o intelecto, tá? Tá dando para acompanhar, gente? É mais ou menos isso, o pensamento do Platão no que tange ao conhecimento, e aí a gente pode já fazer um pequeno exercíciozinho do Enem de 2015, que cobrou exatamente isso, e aí vocês vão ter que se lembrar lá do que eu falei, no que tange a postura do Platão, lá na pintura do Rafael Sanzio, da Escola de Atenas. Olhem aí, gente, o exercício, me acompanhem aqui. Número 1, observe a imagem a seguir. Vocês têm aí, então, a Escola de Atenas, né? E aí o centro da imagem, vocês têm aí Platão e Aristóteles. E o texto? No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre Gente, o urso aí tampou, mas eu vou lendo para vocês. Olha lá. Letra A. Suspensão do juízo como reveladora da verdade. Letra B. Realidade inteligível por meio do método dialético. C. Salvação da condição mortal pelo poder de Deus. D. Essência das coisas sensíveis no intelecto divino. E ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. Perdão, é isso que ele está querendo dizer. Bom, gente, vocês têm aí essas 5 alternativas. Eu espero que vocês não tenham grandes dificuldades para assinalar a correta. Talvez vocês tenham uma pequena dificuldade em um termo ali que foi empregado na alternativa correta. Então, olhem aí, gente. A alternativa correta é a alternativa de letra B. Realidade inteligível por meio do método dialético. Por que realidade inteligível, gente? Porque é uma realidade acessada através do intelecto. Realidade inteligível, intelecto, pela inteligência. As ideias são acessadas mediante a inteligência, que é uma faculdade, é uma atribuição da alma.
ok? Agora, se vocês olharem as outras alternativas, olhem lá, gente. Letra A, suspensão do juízo como reveladora da verdade. Quem vai falar isso vai ser um cara lá no final do século XIX, início do século XX, com a fenomenologia. Letra C, salvação da condição mortal pelo poder de Deus. Isso é Santo Agostinho, século V depois de Cristo. D, essência das coisas sensíveis no intelecto divino, ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. Veja, sensibilidade, Platão vai desprezar a sensibilidade, gente. Os sentidos nos enganam. A realidade não existe. O que existe são as ideias, acessadas mediante uma coisa que não é sensível, não é física, não é material, que é minha alma. Beleza? Então, gente, essa questão muito boa, muito justa de ter sido cobrada no Enem. Agora, vamos pegar uma questão sobre o mito da caverna. Deem uma olhada aí nessa questão sobre o mito da caverna, que é uma questão muito boa também. Vamos ler comigo, olha lá. Talvez um dos legados mais significativos da filosofia platônica foi o famoso mito da caverna. Acerca do referido mito, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta. Número 1. Apesar da distância histórica da obra de Platão, a mesma continua exercendo influência nos dias de hoje devido aos temas que suscita, relacionados à liberdade, alienação, ceticismo, dentre outros. 2. No mito da caverna, Platão demonstra alegoricamente, isto é, metaforicamente, porque o mito da caverna não existia, é uma ficção, a dualidade da existência humana, o conflito entre realidade e aparência. 3. O papel do filósofo no mito da caverna é desmistificar as diversas construções da realidade, entre aspas. E número 4. Para Platão, a condição de quem vive nas sombras é de completa vida enganada. Portanto, cabe ao filósofo fazer com que ele enxergue um mundo que está além das sombras e da caverna. Gente, então, a número 1 ele está falando que apesar de ter sido escrito lá antes de Cristo, há muito tempo atrás, o mito da caverna ele nos ajuda a conversar e analisar diversos temas hoje sobre liberdade, sobre alienação, a pessoa alienada, sobre ceticismo, ou seja, acreditar ou não nas coisas que eu vejo, nas coisas que eu tenho acesso. É isso que ele está falando. No número 2, ele está falando sobre um conflito próprio da existência humana entre aquilo que é e aquilo que parece ser. A essência das coisas e a mera aparência das coisas. É o que ele está falando. A número 3, ele está falando que o papel do filósofo, que é o cara que sai da caverna, é desmistificar, tirar os mitos, tirar as opiniões, tirar as superstições que a realidade muitas vezes nos impõe, né? A parede lá do fundo da caverna. E a número 4, ele está falando de que a condição de quem vive acorrentado nas sombras é uma condição de ignorância e é uma posição, uma condição de vida enganada. E faz-se jus ao filósofo em levar para ele de que a realidade não se resume àquilo. Portanto, gente, olhem aí as alternativas que vocês têm. Letra A, B, C, D e E. Gente, por favor, concordem comigo que todas as assertivas estão corretas, portanto, nós temos aí como correta a letra E, tá? Como sendo a correta, porque todas elas estão corretíssimas, tá? Uma questão muito bem montada também. Bom, gente, só para finalizar, então, como o nome do livro é A República, o Platão não vai deixar de versar sobre o tema da política. E assim, em linhas gerais, o pensamento político de Platão ele é famoso porque, como nós estamos pensando em uma cidade, polis ideal, educação ideal, economia ideal, militarismo ideal, política ideal, assistência ideal, quem que vai ter acesso àquilo que é ideal, àquilo que é perfeito, àquilo que está próximo do modelo? Gente, o cara que pensa, né? O filósofo. Então, para ele, a sociedade, os cidadãos têm que se submeter à inteligência e, portanto, à vontade de um governante que seja um filósofo, um rei que seja um filósofo. Portanto, o Platão ele vai flertar com um certo grau de autoritarismo intelectual, tá? Então, se nós pegarmos aí a divisão da sociedade segundo Platão, uma organização ideal da sociedade para Platão seria assim:
uns nascem para a classe econômica, outros nascem para a classe militar e outros, muito poucos, nascem para a classe dos magistrados que vocês têm aí embaixo, olha lá. Sábios legisladores garantem ao governo da cidade sob as leis, porque são eles que têm acesso àquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é perfeito, aquilo que é ideal, e vão, tendo acesso a isso, colocar isso sob pretexto de lei, e as pessoas terão que obedecer, porque, você vai confrontar uma pessoa que tem acesso àquilo que é perfeito, àquilo que é ideal? Não, você tem que se sujeitar àquilo que as pessoas inteligentes decretam como lei. Por isso que o Platão ele não vai ser nem um pouco democrático, por isso que o pensamento dele é conhecido sob essa característica. Bom, gente, ficamos aqui. Vocês vão ter aí uma lista de simulados de questões para resolver sobre o Platão. Por favor, resolvam, por favor, aproveitem, gente, esse período aí de ócio generalizado, no sentido de ficar em casa resguardado para estudar Platão, porque, como eu falei, ele não cai, ele despenca no vestibular. Então, aproveitem, bons estudos, estamos aí para sanar as dúvidas de vocês. Aproveitem esse período para estudar bastante e valeu, grande abraço.